Na madrugada do dia 22 de junho de 1941, a União Soviética foi brutalmente despertada por uma tempestade de fogo, aço e destruição. Mais de 3 milhões de soldados alemães atravessaram a longa fronteira oriental, acompanhados por tanques, artilharia e aviões, numa das maiores operações militares da história, a Operação Barbarossa. Era o início de uma guerra total entre dois regimes totalitários, cada um movido por ideologias opostas e objetivos irreconciliáveis. Entre os primeiros focos de resistência do Exército Vermelho estava a fortaleza de Brest, localizada na atual Bielorrússia. Aquela fortificação aparentemente obsoleta frente à tecnologia bélica moderna seria palco de uma das mais notáveis resistências da Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1939, poucos dias antes do início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista e a União Soviética assinaram um pacto de não agressão conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Apesar da surpresa que esse acordo causou no mundo, afinal tratava-se de um pacto entre dois regimes ideologicamente antagônicos. Ele serviu aos interesses imediatos de ambos os lados. Hitler garantiu que poderia invadir a Polônia sem temer retaliações do leste, enquanto Stalin ganhou tempo para fortalecer suas forças armadas e expandir sua influência na Europa Oriental. Na realidade, o palco continha cláusulas secretas que previam a divisão de países como a Polônia, Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia entre as duas potências. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia pelo oeste, e poucos dias depois a União Soviética fez o mesmo pelo leste. A Europa estava oficialmente em guerra, mas a União Soviética e a Alemanha permaneceriam por 2 anos tecnicamente em paz. No entanto, essa paz era frágil. Para Hitler, o pacto era uma manobra tática, jamais uma aliança sincera. O ditador já deixava clara sua intenção de expandir o espaço vital alemão para o leste, à custa dos povos eslavos que ele considerava inferiores. O anticomunismo e o racismo estavam no centro da ideologia nazista. A guerra contra a União Soviética era inevitável. O pacto servia apenas para adiar o confronto até que a Alemanha estivesse pronta. Em 18 de dezembro de 1940, Hitler emitiu a Diretiva número 21, dando início ao planejamento da invasão da União Soviética. A operação foi batizada de Barbarossa, em homenagem ao imperador Frederico I, o Barbarossa, símbolo do poder imperial alemão. Era um plano ambicioso. Os alemães pretendiam aniquilar o Exército Vermelho em poucos meses, tomar Moscou, Leningrado e Kiev e provocar o colapso do regime soviético antes do inverno. Para isso, Hitler mobilizou cerca de 3,5 milhões de soldados, 3.600 tanques e 2.700 aeronaves e mais de 600 mil veículos. A invasão se daria em 3 eixos principais. O Grupo de Exércitos Norte avançaria rumo a Leningrado. O Grupo de Exército Centro marcharia sobre Moscou e o Grupo de Exército Sul visaria a Ucrânia e seus recursos. Nenhuma campanha militar anterior havia envolvido tamanha quantidade de tropas em um único teatro de operações. Apesar dos alertas de seus serviços de inteligência, Stalin recusou-se a acreditar que a Alemanha atacaria tão cedo. Até a véspera da invasão, trens alemães entregavam matéria-prima soviética à fronteira e comboios soviéticos cruzavam para o lado alemão com cereais e petróleo. A desconfiança entre os dois regimes era mútua, mas o ataque alemão ainda pegaria os soviéticos completamente desprevenidos. Às 3h15 da madrugada, sem qualquer declaração de guerra formal, os céus sobre a União Soviética foram iluminados por explosões. Bombardeiros da Luftwaffe atacaram bases aéreas, estações ferroviárias, comunicações e centros militares. A artilharia alemã disparou incessantemente ao longo da fronteira e as divisões blindadas começaram sua investida.
O Exército Vermelho, em grande parte despreparado e mal posicionado, foi pego de surpresa. Centenas de aviões soviéticos foram destruídos ainda no solo. Em poucas horas, milhares de soldados foram mortos, capturados ou dispersos. Entre os primeiros alvos da invasão estava a Fortaleza de Brest, uma antiga estrutura militar situada nas margens do rio Bug Ocidental, na cidade de Brest-Litovsk. A fortaleza havia sido construída no século XIX pelo Império Russo e reformada durante o período soviético. Seu valor estratégico residia em sua posição junto à fronteira, servindo como ponto de controle das estradas e ferrovias que conectavam o oeste ao interior da União Soviética. No momento da invasão, a fortaleza abrigava cerca de 9.000 pessoas, incluindo soldados da 6ª e da 42ª Divisão de Fuzileiros Soviéticos, e suas famílias. Era um local relativamente isolado, com estruturas internas separadas por fossos, muralhas e rios. Essa geografia favoreceu a defesa, mas também dificultou a coordenação entre os defensores. O ataque alemão à fortaleza começou com um bombardeio aéreo intenso, seguido por artilharia pesada. Muitas instalações foram destruídas nos primeiros minutos. Oficiais morreram ou ficaram feridos, e a cadeia de comando se desfez rapidamente. Mesmo assim, os soldados soviéticos improvisaram defesas, formando bolsões de resistência nas diferentes seções da fortaleza. A cidade central, os fortes do norte e sul, os redutos ao longo do rio Bug. A intenção dos alemães era tomar a fortaleza em poucas horas, como fizeram com outras guarnições fronteiriças. Porém, encontraram uma resistência feroz. Pequenos grupos de soldados soviéticos armados com fuzis, metralhadoras leves e granadas mantiveram suas posições. O tenente Andrei Kisevatov e o major Piotr Gravilov e o comissário político Yefim Fomin se destacaram na liderança dos defensores, mesmo sob condições desesperadoras. Durante dias, a luta continuou dentro das ruínas. A fortaleza foi cercada e submetida a novos bombardeios. Os defensores ficaram sem água, alimentos e munição. Muitos recorreram a incursões suicidas até o rio para buscar água sob o fogo inimigo. Mesmo feridos, soldados resistiam em porões, corredores e abrigos subterrâneos. Os alemães começaram a lançar granadas e bombas incendiárias para sufocar os últimos focos de resistência. Apesar da enorme superioridade militar alemã, a fortaleza resistiu por mais de 7 dias, em alguns pontos até 8 ou 9 dias, desafiando todas as expectativas. Os últimos combatentes foram capturados, mortos ou dispersos por volta do fim de junho, mas há relatos de tiroteios esporádicos nas semanas seguintes. Um dos últimos defensores, o major Gravilov, foi capturado só em 23 de julho, quase um mês após a invasão. A resistência em Brest se tornou um símbolo da força soviética. Em 1965, a fortaleza foi oficialmente reconhecida como Fortaleza Herói pela União Soviética, um dos maiores títulos honoríficos concedidos. Hoje ela é um dos principais memoriais de guerra da Bielorrússia, com monumentos imponentes, museus e placas que homenageiam os defensores. Mais do que um episódio isolado, a Batalha de Brest revelou ao mundo que a União Soviética, apesar de seus tropeços iniciais, não se renderia facilmente. A invasão alemã que Hitler esperava resolver em poucos meses se transformaria em uma guerra de desgaste brutal. A União Soviética sofreria perdas imensas, mas ao final seria peça-chave na derrota do Terceiro Reich. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!